Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando da zona do rebaixamento. Dia triste, né? Para a dupla cearense, Fortaleza e Ceará, que caem para a segunda divisão. E teve muita festa lá no Barradão. Vitória venceu o São Paulo. Santos já é esperado, venceu o Cruzeiro, né? Cruzeiro botou time misto. E o Internacional, que era o time que vinha jogando menos futebol, venceu o Bragantino hoje e se garantiu também, principalmente pelos tropeços de Fortaleza e Ceará. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo aí, vão falar sobre todos os times, né? O vídeo é longo, assiste com calma aí e vamos reagir. E logo depois eu volto aí falando da zona do rebaixamento. É inevitável não falar sobre a tabela Mas na a reta sorte, final. às vezes a sorte ela cai no seu colo e você não sabe o que fazer com a Exato. sorte, você se atrapalha. Um abraço. O Santos passou por isso em 2023. Em 2023, ele teve sorte nos últimos 3 jogos e ele não aproveitou. Sim. Ele pegou um Fluminense desmobilizado, pensando no Mundial de Clubes, tomou 3-0 na Vila. Pegou o Atlético Paranaense, que não queria mais nada com o campeonato, estava tudo certo, não caiu, não subiu, Libertadores, estava tudo resolvido, tomou 3-0 no Atlético Paranaense. Na última rodada, pegou o Fortaleza em casa, que também não tinha mais nada a ver com o campeonato, perdeu de 2-1 e caiu. Dessa vez, ele aproveitou a sorte que caiu no colo. Ele falou, bom, peraí, eu tenho o Sport, eu tenho Juventude. o Juventude, que quando o Santos olhava para o Juventude ainda não tinha caído, mas o Santos, na vitória sobre o Sport ali, de alguma forma, ele rebaixa o Juventude, porque ele abre distância do Juventude, aí pega o Juventude rebaixado. E um Cruzeiro desmobilizado já com o campeonato e olhando já para quarta-feira, porque tem uma disputa por título, né? Tá na semifinal da Copa do Brasil. Então, deu essa sorte daquela sorrida, assim. E quando pegou o Palmeiras na Vila, pegou um Palmeiras absolutamente desfalcado. Sim. E assim, né? Mas aproveitou, teve claro, mérito. e por isso, os dois times, tanto o Inter quanto o Santos, mereceram permanecer na primeira divisão porque fizeram sua parte. Mas é preciso analisar que foi de uma maneira muito aleatória. E também por trabalhos mal feitos na gestão. Os dois times fizeram... não dá para copiar nada do que Inter Eu vou pegar no seu pé, mais uma vez. Tem 15 times que fizeram um trabalho ruim também de gestão. Não, mas... A questão que vai acontecer, tem no mínimo 15 times do Brasileiro, 14, mas tem gestões péssimas. A partir daí, você acredita que a gente se salvou, isso está ótimo para o nosso clube, a diretoria fez sua parte. Ninguém acha isso. Mas até por isso, Birner, isso quer dizer que o fato de ter se salvado não pode ser um álibi, entendeu? Porque... Exato. Porque Exatamente. Vou dar um exemplo, a gestão do São Paulo, que estava colocada horrorosa. Hoje o sentimento não tem que ser celebração, né? Exato. Ai, que alegria, que felicidade. O sentimento hoje é alívio. Embora um elogio eu faça. Eu acho que a escolha do Vojvoda foi uma boa escolha. Foi acertado. E eu acho que é uma coisa que dá uma perspectiva. É um trabalho que deve ser mantido e bancado. Assim como o do Jair Ventura. Sim. O Vitória, se a gente pegar de outubro para cá, o Vitória tem um aproveitamento que é inferior só ao do Fluminense. Nessa reta final, nesses últimos 13, 15 jogos aqui do campeonato. Né? Então, assim, tem... e o Vojvoda dos primeiros jogos, o time já estava até melhorando, mas o resultado não estava vindo, né? Numa sequência de jogos ali, que a bola não estava entrando, o resultado não estava vindo, mas eu acho que é um trabalho que permite... não é que assim sonhar com coisas grandes para o ano que vem, mas pelo menos não viver nesse susto, né? Exato. Porque o Santos Errar muito menos grande, para fazer um caminho mais... O campeonato, falando de campeonato, de erro, de gestão e de o que tem que ser aprendido, a gente rotula o campeonato de 38 rodadas no mundo inteiro como campeonato de regularidade, que ele vai premiar a regularidade. Aí a gente está falando de prêmio, mas se distancia um pouquinho, dá uma olhada para o que foram os números finais do campeonato. William, só 7 de 20 times terminaram o campeonato com saldo de gols. 13 tem saldo negativo. Nossa. Cara, isso é o campeonato da irregularidade. O campeonato brasileiro é o campeonato da irregularidade. Você pensa, do 8º ao 20º, todos têm saldo negativo. E todos perderam mais que ganharam. Sim, mas isso é uma loucura. Isso é uma loucura, o campeonato. Não pode ser assim. Você não pode ficar tão à mercê do vento. Isso é muito maluco. Pode falar, o que você não pode é pegar um time, por exemplo, vamos supor que o
Fluminense ganha a Copa do Brasil, ou o Cruzeiro e o São Paulo vá para a Libertadores. Um time que o São Paulo perdeu mais jogos ganhou. Não devia ir. Isso deve ser mudado no regulamento. É isso. Muito bom. Deve ser mudado no regulamento. Por favor, repete isso, Bira. Você liga pra Conmebol e fala, posso mandar um time a menos esse ano? Pro Sul-Americano, então. O Santos tá lutando contra o rebaixamento e vai pro Sul-Americano. Querendo essa vaga? Eu vou ser mais fácil. Eu não acho que tem que ter a virada de mesa. Eu só acho que no regulamento você poderia colocar o time que perdeu mais jogos e ganhou, não se classifica para o principal torneio do continente. É só isso. Mas como é que você faz? Você abre mão da vaga? Como é que você faz? Você diminui o número de vagas de brasileiros. Mas, falando sério, a CBF tentou fazer isso, né? Em vez de ter times na chamada pré-Libertadores, ter uma vaga a mais e trocar as 2 vagas de pré por uma direta a mais. Sim. Aí não rolou, não aceitaram. Porque vocês estavam falando de gestão. Isso é um prêmio para o Brasil, por exemplo. A gestão do Fortaleza não é pior que a gestão do São Paulo. Elas é melhor. Se a gente comparar com quanto dinheiro elas trabalham. Perfeito, né? Porque eu acho que quando se fala de gestão boa, a gente tem na parte de cima. Sem dúvida nenhuma, as que foram melhores. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, né? Bahia. Sim. Bahia, que tem uma boa gestão. Sim. Também. Fluminense. Ok. Lembrando que o Fluminense conseguiu isso jogando o Mundial. E sendo o melhor brasileiro do Mundial, né? E o Fluminense conseguiu essa arrancada depois, quer dizer, teve o calendário mais pesado. Mas o Fluminense foi o que melhor aproveitou a oportunidade, né? É isso. Sim, o técnico que estava livre foi o técnico que o Inter abriu mão. Então, a gente tem que pensar nisso. O Jair Ventura na reta final de campeonato. Aí, gente, eu estou deixando de falar dos óbvios, né? Tá. Dos óbvios, que são os primeiros, os que não passaram vergonha em nenhum momento no campeonato. Sim. Quem mudou a história, se mudou a história, é porque a história estava precisando ser mudada. Sim. Né? Não é o caso de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro, de Mirassol. Quem mudou a história? O Jair Ventura no... Posso falar o Zubeldia. Um time que caiu e que o técnico fez um excelente... O Palermo. Sim, claro. Sim. Cara, assim, é que o Fortaleza caiu porque a bigorna, o piano para carregar, era muito grande. O Fortaleza era para ser rebaixado. A gente vai falar disso. Exatamente. O Fortaleza caiu porque perdeu um jogo depois de ficar 8 jogos numa sequência positiva. Exatamente. Ganhando 4 seguidos. Mas exatamente. Esses são casos em que, de fato, dá para dizer, olha, fulano salvou o time do rebaixamento. Sim. Agora, no caso de Santos e Inter, ir por esse caminho, para mim, acaba sendo uma visão simplista disso que o Marra falou. Não se observa a irregularidade dos times, o que os levaram até essa situação. Então, dizer hoje é muito cômodo. O Neymar salvou o Santos do rebaixamento. O Abel salvou o Inter do rebaixamento. Olha, no primeiro jogo do Abel, foi um 3-0 para o São Paulo, com muita dificuldade, sem nada de resposta anímica. E com drama lá em cima já. Drama lá em cima. O caso do Neymar. O primeiro tempo de hoje do Inter também foi bem tenso, hein? Muito. Não jogou bem, mas aí você tem uma carga emocional ali muito grande. E era esperado até. Mas o Neymar, a manchete, né? A mão coça para Neymar com um fim de temporada. Mas muito do Santos estar nessa situação é porque se contava com o Neymar na ponta dos cascos, jogando muito mais jogos do que jogou, mas ele se lesionou. Ele não esteve à disposição e o fato de perder o Neymar por tanto tempo contribuiu e muito para o Santos estar aí, porque não há dúvida de que mas tecnicamente... a pergunta é, perder o Neymar por tanto tempo é culpa do Neymar? Não. Então, mas o ponto é, se esperava muito mais do Neymar. Evidente que sim. Do ponto de vista físico e técnico também. Não que ele fosse voar. Mas a expectativa não tem nada a ver com os últimos anos. Mas, não. Se você, aliás, vou ser mais rigoroso ainda. Se você for olhar o que o Neymar fez nos últimos anos, essa deve ter sido a que ele mais jogou. Da temporada? Inclusive de número de jogos. Sim. Mas e no Al Hilal também. Foi o que mais jogou, sem dúvida. E assim, mesmo dosando as expectativas, o torcedor santista, quando o Neymar chega, quando faz aquela festa, a ideia era de que, Neymar com uma perna só no futebol brasileiro sobra e muito. E não foi isso que a gente viu. Mesmo quando o Neymar esteve ali bem fisicamente, teve dificuldade em vários jogos, teve dificuldade até de ritmo, teve dificuldade de emplacar. E nessa sequência final, óbvio, ajudou sim o Santos. Porque ter um jogador tecnicamente como o Neymar faz diferença na briga que o Santos tinha. Sabe por que mas muito injusta? A expectativa eu acho injusto isso. era diferente. Eu acho injusto isso. Mas você achava que ele jogaria só isso? Eu acho... Não, a questão não é essa. Para mim, a questão é...
o que o Santos investe no Neymar, uma fortuna, e o que entrou de dinheiro, o Santos teria esse dinheiro para gastar e formar um elenco melhor? Eu acho que não. Mas quanto entrou de dinheiro? As coisas não consigo mensurar, com as coisas de rede social. Quem vira a maior rede social de Mas para mim, E o elenco do eu não Santos tenho não dúvida. é tão bom Eu assim. não tenho dúvida. Embora eu não tenha informação, como você também não tem. A gente não sabe. tenho. Né? Ninguém tem essa informação. De quanto que entrou de dinheiro para o Santos por causa do Neymar. Deixa eu ser mais claro. Isso a gente não sabe. O Santos Imagino que tenha sido um bom dinheiro. não pegaria o dinheiro que gastou no Neymar e gastaria na formação de um grande elenco para competir. Eu acho que o Neymar não foi... Não, porque esse dinheiro do Neymar está atrelado a uma série de outras circunstâncias. Perfeito. Não é simplesmente ele do caixa e fui lá contratar. É isso que eu quero dizer. Então eu acho que o Santos, se não tivesse o Neymar, ele teria mais ou menos esse elenco aí e a chance de ser rebaixado teria sido maior. Ou seja, olhar para o Santos e falar que o Neymar é um problema... O problema é a expectativa e o Neymar não ser a solução para o Santos voltar a ser um time competitivo lá em cima. Mas o Neymar, ele não é um problema para o Santos. Ele pode não ser a solução que muita gente imaginava, mas ele não é um problema. É que eu acho que o erro é esse Neymar-centrismo. Se deu errado, a culpa é do Neymar. Se deu certo, o mérito é do Neymar. Não é, Mas aí é o tamanho dele, né? É isso. O Santos é bicampeão do mundo, Pelé, Pepe. Eu não vou nem começar a falar a lista de jogadores. O time ganhou o Brasileiro em cima do Corinthians. Sabe, assim, com todo respeito. Tricampeão da Libertadores, bicampeão do mundo, o Santos é muito grande. Se o Santos quer fazer esse Neymar centrismo, é problema do Santos, a culpa não é do Neymar. O Santos não é só o Santos faz o Neymar centrismo. A imprensa, como todo mundo faz um Neymar centrismo. Por causa do tamanho do Neymar. É geral, tá errado, gente. Não, É geral. Mas É geral, Mas o Neymar centrismo. em alguns momentos contribuiu para isso também. Tem que Vamos entender, combinar. perfeito. Mas tem que entender o seguinte, assim, com essa relação, e não tem jeito, a gente cai nesse assunto, não tem jeito. O negócio é o seguinte, quando o Neymar não estava, por lesão, etc. e tudo, em alguns momentos outros jogadores resolveram. Sim. Não é... O Neymar não joga sozinho, tá? Então, assim, outros jogadores resolveram. Então, jogadores que são muito criticados pela torcida, são muito cobrados, e alguns eu entendo a crítica, porque tem alguns jogadores que tecnicamente realmente não são esse primor, mas é o problema também de quem contrata, etc. Sim. Hoje quem foi bem foi o Tassiano. Exatamente. Ou da situação em que esse jogador se encontra no clube. O clube, a situação em que o clube está aí, precisa jogar, o cara precisa jogar. Tem isso aí, vai ser ele que vai jogar. Então, assim, muitas vezes, o Guilherme é um jogador, até por declarações e tudo, que o torcedor começou a torcer o nariz para ele e tal, etc. E, inclusive, eu vou trazer uma informação da Natália Ferrão já sobre o Guilherme, mas assim, em alguns momentos da temporada, até nesse Campeonato Brasileiro, foi importante. Agora, nessa reta final, deu assistência, foi participativo e tal. Teve um momento dele. Aí, Barreal, teve um momento dele. O Roleiser, acho que está devendo no geral, mas teve alguns momentos. Alguns jogadores precisaram tirar alguns coelhos da cartola e resolverem dar os momentos. Robinho entrou muito bem, o menino da base, né? O filho do Robinho, o Robinho Júnior. Entrou muito bem. Acho que o Souza teve seu momento também ali na lateral, entrou muito bem. Fica uma expectativa para o ano que vem com um time mais ajeitado, uma situação um pouco melhor, quem sabe, sem tanta pressão para esses meninos jogarem. O Ilharão entrou bem no time, demorou para entrar, deu polêmica e tal, mas quando entrou bem, fez bem a dupla com o Zé Rafael. Eu vou tentar buscar aqui o aproveitamento do Santos com e sem Neymar. Tudo bem, é diferente. Brasileiro. O João Schmidt, ele teve uma queda, mas nessa reta final ajudou. Então, assim, em alguns momentos, foi o Neymar. Nessa reta final, quando ele melhorou um pouco, quando ele teve um pouco mais de condições, e para muitos ele foi pro sacrifício, parece que a informação é essa até, ele fez um gol contra o Mirassol, embora tenha cometido um pênalti infantil, mas fez um gol contra o Mirassol, fez o gol que abriu portas ali contra o Sport, Sim. Fez 3 gols contra o Juventude, tudo bem, Juventude, Sport, já tinham caído e tal, Não etc. importa, É verdade, mas foi lá e fez, que... né? Fez um bom jogo hoje, né? Na assistência que sai para o gol pro Tassiano, na pré-assistência do Neymar, numa bela jogada, inclusive. O jogo contra o Palmeiras na Vila, ele vai bem, o gol não é dele, mas ele vai bem também. Então, assim, foi um cara que foi crescendo e ajudou, teve o seu momento. O que eu quero dizer é o seguinte, o Neymar teve o momento dele, outros tiveram o momento deles também. Então, quando tá ruim, não é o Neymar que é um lixo, quando tá bom, não é o Neymar que é Deus. Você concorda? É o caso de fugir dos extremos aqui. Sim. Porque, assim, você bater na mesa aqui e falar... Porque, assim, o resto do mundo, de repente, olha pro Brasil agora e fala, o Neymar salvou o Santos. O discurso não é esse. Exatamente. Mas Na Argentina fala Porque o Neymar também estava. Não, eu tô vendo aqui em rede social a repercussão mundial. O Neymar estava em campo no 6-0 pro Vasco, no 3-0 pro Mirassol, em alguns momentos terríveis ali. Mesmo em algumas vitórias, sobre o Cruzeiro no primeiro turno. O Neymar fez um jogo muito ruim. Contra o Atlético, o empate. O Neymar fez um jogo muito ruim. Outros se sobressaíram. Aquele jogo quem sobressaiu foi o Guilherme, foi o Cabadeiro.
né? Que entraram muito bem. Então é isso, não é uma coisa nem outra, tem um meio de É que caminho. o Neymar é um personagem mundial. Então, assim, a manchete bonita pro mundo é olhar pra cá e falar: o Neymar salvou. O Neymar se Sim. sacrificou porque ele podia Herói. ter operado o Sim. menisco, ele deu a vida pra salvar o Santos do rebaixamento. Era das retóricas. Sim, então assim, o Narrativas. mundo tá olhando pra cá e falando isso. A gente, vendo todos os jogos, entende que ele ajudou. E não há dúvida de que ele foi importante. E foi importante ele jogar. Houve momentos, o jogo do Juventude mesmo, ele foi o protagonista absoluto, indiscutível. Então não dá pra falar que também, o Neymar não teve importância nenhuma. Não, claro. foi Mas você importante. concorda comigo que ele não é um problema? Não. Problema, acho que assim, ele só é um problema se ele estiver ganhando dinheiro pra não jogar. Exato. Se ele joga, ele vai ser importante. Mas aí eu volto pro que o Brenner falou, assim. Pode ser que não vale o quanto- não vale o quanto paga. Você só ter o Neymar pra não cair também é muito pouco. Sim. E esse é o problema. Até porque... Esse é o problema. Perfeitamente. Exatamente. Por isso que eu acho Vou que o voltar. Fala, Marra. O Campeonato Brasileiro, o próximo Campeonato Brasileiro, começa dia 28 de janeiro. Só que a gente não sabe se o Neymar estará no Santos. E não dá o pra Santos jogar com tem esse que se elenco. preparar Não, repetir de isso uma aí não forma dá mais. diferente, porque o desse ano pode não ter sido o salvamento do Neymar, mas o Neymar salvou. Entende? Não dá para colocar Perfeito. ele como o herói. Mas, se não tivesse o Neymar na reta final do campeonato, Marra, não ficaria. mas o meu ponto é que nenhum Não sei clube... também. Não sei. Mas que ele foi importante, ele foi. Sim. Se não tivesse o Neymar contra Sport e Juventude hoje, Sim. não sei se outro não poderia resolver. Mas isto não tira o mérito de que ele foi importante. Os gols foram deles, ele fez os gols, ele participou, ele foi bem nos jogos. E isso é não fundamental. dá pra Só que- saber, né, Só que eu tô Não com dá pra saber. Só que eu tô com Bertozzi. Eu tô com Bertozzi aqui nessa história aí sobre o que foi o Neymar no Santos. Ter o Neymar para exercer esta função de salvar o Santos do rebaixamento, não dá, né? Não, a participação do Neymar até agora no Santos, ela é pequena. Mas não é só... O Santos, aí entra de É no novo. limite do suficiente. Aí de novo entra de novo. Não é só o Neymar. Aí pra gente pensar claro. que o Santos É muito não brasão, pode ficar inclusive. brigando contra... Bem lembrado, É que eu tinha muito esquecido brasão, aqui. É um muito, absurdo eu não lembrar isso aqui. É muito. Brasão foi fundamental em vários Pra mim, momentos. o Brasão é o jogador da temporada. Vários do Santos. momentos. Mas assim, Também é claro que o Santos precisa preparar um time melhor para o ano que vem. Mas assim, o Santos não está nadando em rios de dinheiro, a folha salarial é altíssima, tem jogadores ganhando muito e jogando pouco e com contratos que não vão se encerrar agora, infelizmente. Então, assim, tem que ver como vai montar esse time, porque também depois não dá para jogar a culpa no Neymar. Entendeu? Como também não dá para exaltar, não dá para jogar a culpa. É isso, eu acho que tem que dividir, tem que William, entender e isso. assim, Exatamente o que eu penso. E o meu ponto é que, independentemente se briga por Libertadores, por título ou por rebaixamento, nenhum clube, ainda mais um clube com a grandeza do Santos, pode girar em torno de um jogador que não consegue jogar 30 partidas por temporada. Sim. Esse é o ponto, porque o treinador, o Vojvoda, começando a temporada, ele vai montar o time em função do Neymar. Não acho. Não, se Se você der jogadores pra ele, não. Ele vai ter o Neymar pra fortalecer, mas não acho. nos jogos em que ele tiver o Neymar à disposição, ele vai montar como montou nessa reta final. Ele não tem que fazer isso? Então, mas se você não... Não, o tá em que função ele de- fez foi colocar o Neymar um pouco mais à frente Pra ter e menos isso foi função. bom. Isso, E ele foi faz- inteligente. menos função de recomposição. Exato. Isso. Mas se você não tem a garantia de que esse seu principal jogador, o protagonista, por quem você monta não só o time, mas elenco, porque é o espaço que o Neymar ocupa na folha salarial, mas tem patrocínio, essa equação para o Santos até aqui não está fechando. E, para mim, não é proibitivo o Santos discutir custo-benefício. Perfeito, concordo. E sentar com o Neymar... necessário. A informação que se tem é que o Santos quer diminuir o salário do Neymar, os custos com o Neymar para manter mais 6, também são 6 meses, Até não é porque um tem que ano. pagar quanto pode pagar. Porque 6 meses. Não quanto o Neymar quer. 6 meses. A conta tem que fechar, você está certo. Então, Paulo. e o Neymar também precisa arcar com o ônus de um pouco do risco. Claro. O Santos bancou, e muito, de cara, não, o Neymar vai voltar, é cria nosso, a gente aqui o valoriza como ídolo. Esse é o momento de o Neymar, depois da temporada que fez, também fazer uma autocrítica, e o Neymar até fala ali do aspecto mental, que precisou pedir ajuda nessa reta final, né? Isso é algo importante hoje, ter a saúde mental do atleta, e até mesmo um cara mais cascudo como o Neymar, sente crítica, ainda mais jogando pelo clube do coração, separar o que é crítica ali destrutiva e até coisa ali que vai para o lado pessoal, de observações que são técnicas.
E se o Neymar também fizer essa autocrítica, ele vai saber que esteve abaixo. Se o Neymar esperava voltar ao futebol brasileiro para jogar tão poucos jogos e até mesmo quando jogou não estar ali à altura da expectativa, naturalmente ele também não está satisfeito com a temporada dele. Até porque não foi uma temporada que o fez voltar à seleção, que é o grande objetivo. Em termos de seleção, ele está fora ainda. Então, por tudo isso, eu vejo que o Neymar, daqui para frente, o Santos em primeiro lugar, eu quero ficar, ele também precisa fazer um certo sacrifício para que esse custo-benefício valha a pena. Bem, e uma informação aqui da nossa queridíssima Natália Ferrão. Estarei com ela amanhã no F-Show. Guilherme Amado não fica no Santos. Formação do próprio atleta. Estava no gramado com a família dele. E o Vladimir Bianchini, nosso repórter, falou com ele. E a Natália também falou. Tá? Então, super confirmado. Falou, conversei com ele, a esposa dele, estava do lado, foi categórico e disse que o ciclo dele acabou no clube. Inclusive, já comunicou ao Alexandre Matos. Muito bem. Vamos falar dos dois cearenses que estarão na Série B ano que vem, né? Vamos. Realmente, às vezes a gente fala assim, é uma pena, é triste. E aí o torcedor de outro time, o torcedor do Vitória, fala, por quê? Você queria que o Vitória caísse então? O torcedor, por que você queria que o Inter caísse então? Não, gente, não é querer que o outro caia. É que realmente eu acho que Ceará e Fortaleza farão uma falta imensa na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Pelas torcidas apaixonadas, principalmente pelo trabalho do Fortaleza que vem sendo feito há tanto tempo, né? O Fortaleza faz falta até nas competições sul-americanas, né? Tem sido habitué. O Ceará subiu com o Condé. Pois é. Ficou com o Condé durante todo o campeonato. E o Ceará parecia que já tinha escapado do rebaixamento. Exatamente. O Ceará fez belos jogos no campeonato. Exatamente. Em algum momento pesou a qualidade do elenco. O que fez o Ceará cair e o Inter ficar foi aquele confronto. Sim. Ceará e Inter. Exatamente dá pra o jogo. pontuar ali. Aquele jogo que tem a expulsão do Vina, logo no começo. E quando eu estou falando de expulsão do Vina, é informação. Não estou dizendo que o Vina é um maldito agora, porque vai, culpa dele. Começo mesmo, né? Comecinho, segundos, né? Tem uma expulsão, o Ceará ainda consegue o empate ali e tal, não sei o quê, mas o Inter vence o jogo. Acho que ali está a chave para o Inter ter ficado e o Ceará ter caído. Claro, o campeonato tem 38 rodadas, mas alguns momentos são cruciais. Aquele momento o Ceará não esteve na zona de rebaixamento em nenhuma rodada. Essa é a loucura. O Fortaleza... Foram 26 rodadas até escapar na penúltima e voltar na última. E o Ceará caiu na última indo para o Z4. Exatamente. Na rodada que não podia estar, ele esteve. E é isso, não tem receita também. Porque o Ceará opta por manter o treinador, por confiar. E é o caminho até correto, porque se o Ceará vai buscar um técnico no mercado, ia também para o desespero. E o Fortaleza troca de técnico, uma troca ali que é muito sensível e acaba errando na cartada. E aí é outro problema, né? Vamos trocar o Vojvoda, encerrar um ciclo vitorioso. Teve a opção de fazer antes da parada para o Mundial. E aí espera, passa o Mundial. E aí o Vojvoda é demitido na primeira rodada. Sim. Pois é. No clássico contra o Ceará. Então, Mundial onde o Renato Paiva venceu o PSG. E aí o Fortaleza foi muito ali na onda do Botafogo com o PSG e não observou muito característica de jogo do Paiva, o elenco do Fortaleza mais envelhecido. Então, por tudo isso, né? E é duro falar isso porque no ano passado o Fortaleza fez a melhor campanha dos pontos corridos da história de um clube do Nordeste. Pois é. Vai para a Libertadores. Ali voando, né? O clube fez até um modelo diferente de SAF, né? Sem vender a maioria das suas ações, expectativa de dar um salto, faz contratações como Paul Fernandes, Davi Luiz, que não dão certo, e aí tudo começa a degringolar. Mas houve ali também decisões do Marcelo Paz que pesaram muito, decisões internas. Por isso nós vamos ouvir. Já tem. Né? Assim, quem fica preocupado também com o Ceará e Fortaleza na Série B são os adversários, que vai falar, opa, aqui vai ter problema. Será que a disputa vai ser por 2 vagas ao invés de 4, porque esses dois já estão lá? Claro que são 38 rodadas, tem muita coisa aí, a gente sabe que tem muito clube pesado que é rebaixado e tem dificuldades. Foi o caso do Atlético Paranaense, que teve dificuldades, o próprio Santos teve dificuldades no outro ano também em alguns momentos, enfim, sabe que não é uma conta certa. Mas a Série B ganha uma força, um peso enorme com essas duas torcidas, mas não é lá que elas querem estar na Série A. Eu acho que são duas baitas surpresas, né? Esses dois rebaixamentos, né, Bertozzi, são bem surpreendentes, né?
É porque o enredo, a gente fala muito em manual do rebaixamento, né? E, assim, normalmente, assim, quem seguiu, por exemplo, o Internacional, ele foi assinando uma cartilha ali, né? O rebaixamento, mas na última hora acabou tudo dando certo e ficando. Não é normal você cair sem ter estado na zona de rebaixamento hora nenhuma. Quando você começa uma arrancada como a do Fortaleza, parece que tudo vai dar certo, até a última rodada, e acabou não dando. Enfim, mas o campeonato, no final das contas, entrega o que foi a somatória das 38 rodadas e os pontos corridos são justos no fim das contas, né? A tabela pode ser melhor no momento e pior em outro, mas todos contra todos e no final das contas cai quem fez menos pontos. Mas eu acho que nos dois casos a gente viu momentos de muita lucidez dos dirigentes e é muito fácil nessa hora ser populista, jogar pra galera e ter lucidez é muito difícil nessas horas. E eu acho que nos dois casos essa lucidez apareceu. Amanhã um vai encontrar o outro na padaria, no trabalho, vai dar aquele sorrisinho amarelo, né? Tava todo mundo doido para poder um tirar o sarro da cara do outro, mas o Fortaleza hoje tem uma estrutura diferente. Eu estava vendo o Silas, que trabalhou no Fortaleza com o Zete, né? E ele falava agora há pouco aqui no nosso Equipe F, ele falava, olha, era uma época que as pessoas iam para o Fortaleza e achavam que era bagunça, e iam lá para passear, né? Iam para passear, entendeu? E hoje não, cara. Hoje você vai lá, você encontra uma estrutura profissional, sabe? E você entra no que vem e não é nem com a esperança de subir, não. Você entra com a expectativa de subir. O Fortaleza hoje cai para a Série B como o grandão da Série B. Né? Estamos falando de um clube que comeu o pão que o diabo amassou na Série C e saiu de lá para ser um time de Série A, ficar mais tempo do que se esperava na Série A, chegar em Libertadores, chegar em final do Sul-Americana. Então, assim, vai doer hoje, mas quando parar de doer daqui a um ou outro dia, é arregaçar as mangas e procurar voltar. E o Ceará tem que se mirar também no que o seu rival conseguiu fazer e tentar voltar. Eu sei que é difícil, é complicado, mas a dor passa, né? É uma praça importante, é uma praça apaixonada. São duas torcidas que fazem algumas das festas mais bonitas que a gente vê no futebol brasileiro e indiscutivelmente vão fazer na Série B também. Então é sacudir a poeira, gente. Assim, é uma noite difícil, porque são maneiras muito doloridas de cair as duas, né? E em dado momento da tarde hoje, estava acontecendo aquela coisa que muita gente falava, olha esse roteiro, hein? O Fortaleza, no final das contas, ele consegue escapar e o Ceará, que parecia que estava tudo tranquilo, caindo, né? E seria loucura total, né? Um time que não frequentou o Z4 caindo e outro que esteve 26 rodadas escapando. Mas eu concordo que são favoritos na Série B do ano que vem, mas só se atentar para a necessidade de correção de rota e ajuste para o que pede a Série B. O Atlético Paranaense, quando cai no ano passado, todo mundo, Atlético Paranaense vai nadar de braçada na Série B. Não foi o que aconteceu, teve muita dificuldade. Nadou de braçada no segundo turno. Pois é, o Daí... O Daí também. O Daí, alguns reforços como Viveiros, mas o Atlético Paranaense foi muito ali na coisa. A gente vai subir com o pé nas costas e não fez os movimentos necessários, principalmente de elenco. Eu vejo que o Ceará tende até, principalmente se ficar com o Léo Condé, é uma decisão difícil de se tomar, né? Manter um técnico que foi rebaixado, mas é mais fácil se adaptar pelo elenco que já tem, até por o Ceará frequentou a Série B de forma mais recente na comparação com o Fortaleza. Agora o Fortaleza, o que esperava no fim do ano passado? Um salto, uma virada de chave, até em contratações e mercado, sendo muito agressivo, deixou o elenco ficar com uma média de idade muito alta e isso pesou. Agora é realmente ter humildade, como o Marcelo Paz falou, e ajustar. E, principalmente, precisa dar um passo atrás, de fato, porque a Série B exige outro tipo de competência e até mesmo outro tipo de ideia na montagem de elenco. Fecha aí para a gente fazer o break. Eu acho que o problema é a diferença de orçamentos. Times como São Paulo e Corinthians podem errar, que dificilmente caem. Quando o Fortaleza e o Ceará fazem as coisas quase certas ou fazem coisas certas que não funcionam, a chance de cair é maior. E essa é a disparidade do futebol brasileiro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí essa briga final, né? Terminou hoje. Inter, Santos e Vitória continuaram. E o Fortaleza e o Ceará vão jogar a Série B. Vou colocar aqui a classificação, né? A parte de baixo da tabela. Tá aí como ficou. Internacional ficou por 1 ponto, né? Vitória 2,
Ceará só dependia dele, aí perdeu. O Fortaleza também só dependia dele e perdeu. Complicado. Aí subiu o Atlético Paranaense, o Coritiba, subiu o Chapecoense e subiu o Remo. Remo vai representar o Pará. E o Paysandu caiu para a terceira, né? Não teremos o Paysandu na terceira, na segunda divisão no que vem. Remo foi para a primeira e o Paysandu para a terceira. E teremos a dupla cearense, né? Ceará e Fortaleza na Série B. Quem ficou até aqui no final do vídeo, pessoal, e torce pro Fortaleza, ano que vem eu vou estar cobrindo, tá ok? Série B, mesmo na Série B eu vou cobrir tudo do Fortaleza. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Vou deixar os produtos aí do Mercado Livre na descrição do vídeo. Você que sempre compra no Mercado Livre, na Shopee, ou sua esposa, manda esse vídeo para ela. Fala para ela sempre comprar pelo nosso canal aqui para estar ajudando aqui o nosso canal. Forte abraço, pessoal.